4, eu vou começar hoje uma pequena série de mensagens às quartas-feiras sobre o antídoto contra o desânimo. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Hoje é a primeira mensagem. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, para a glória de Cristo, ou melhor, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó Pai, ajuda-nos a entender a Tua vontade. E ainda mais, meu Deus, ajuda-nos a obedecer à Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Irmãos, desfalecer, desanimar, desacelerar, desistir, desacreditar é muito fácil. Você não pega saúde com ninguém, mas doença, sim. Já pensou a Débora lá na escolinha, de repente, tem contato com uma criança que está com uma doença contagiosa e pega a doença. Saúde não. Você fica de um lado de um homem fortão desses de academia, igual eu, assim, bem musculoso, e ficar do lado dele, você não pega aquele músculo, aquela saúde. Mas se estiver doente, se estiver enfermo, com uma enfermidade transmissível, lá está você na reta da enfermidade. É muito fácil desanimar. Veja que a palavra dos 10 espias, lá nos dias de Moisés, foi contagiosa. Espalhou-se um desânimo tremendo no meio do povo, e o povo perdeu aquela gana de entrar na terra que Deus prometera a seus pais. Tudo por conta de uma palavra de desânimo. Josué e Caleb dizendo, não, a terra é boa. E os espias do outro lado diziam, não, a terra é engolidora de homens. E Josué e Caleb diziam, não, mas é possível que 2 homens carreguem um cacho de uva. É uma terra próspera, que dá leite e mel. E os outros 10 espias dizendo, não, é terra de gigantes, de inimigos. Nós nunca poderemos sobrepujá-los. Palavras de desânimo podem tomar conta do nosso coração e nos desanimar. Circunstâncias, coisas que acontecem na nossa vida, podem nos desanimar. Tem um potencial para nos desanimar. E logo nós passamos a desacreditar na palavra de Deus, na presença de Deus, no poder de Deus. É muito fácil. Por isso nós temos que seguir Jesus bem de pertinho. Nós não podemos ficar longe. É por isso que temos que atentar para a palavra de Deus muito de perto. Porque nós não estamos imunes ao desânimo.
Eu não sei se você sabia disso, mas uma pesquisa divulgou o ano passado que em 2021, pelo menos 20 mil pessoas cometeram suicídio no Japão, país de primeiro mundo. Aquele período da pandemia. No Brasil, no mesmo ano, 14 mil pessoas tiraram a sua vida. É muito fácil se desiludir e é muito fácil desfalecer quanto à vida. Mas, louvado seja Deus, a palavra do Senhor é uma fonte de encorajamento. A palavra de Deus nos encoraja. Por isso que um cristão que anda pertinho de Jesus será sempre animado, a despeito de tudo que se vê, a despeito de tudo que se ouve, a despeito de tudo que o mundo ainda vai experimentar até a volta de Jesus Cristo. E eu quero começar a falar a vocês, a partir de hoje, sobre 3 fontes de encorajamento para o cristão. E já quero logo dizer que eu não sou imune ao desânimo. Eu quero logo adiantar que nós estamos todos no mesmo barco. Pessoas tentam me desanimar, situações tentam me desanimar, o diabo tenta me desanimar, eu mesmo tento me desanimar. Às vezes nós nos sabotamos, mas nós temos que recobrar o ânimo em Deus para prosseguir. Então, em primeiro lugar, a primeira fonte de encorajamento. Nós somos encorajados porque pertencemos, fazemos parte de uma nova aliança. Isso pode não parecer, num primeiro momento, uma grande vantagem para você. Mas você sabe que antes de Jesus morrer, reinava um testamento baseado na lei, baseado numa obediência severa, baseado na força, baseado na intimidação, baseado na performance, baseado na exterioridade. Mas nós vivemos depois da morte de Cristo e na vigência de uma nova aliança, de um novo testamento, com categorias absolutamente distintas daquela primeira aliança, daquele primeiro testamento instituído por Moisés lá no Monte Sinai. Mas esse segundo testamento, este novo testamento instituído por Jesus lá no Monte Calvário, nos faz ter naquele testamento motivos suficientes para revigorarmos o nosso ânimo e continuarmos firmes frente às dificuldades que a vida nos impõe. Por isso Paulo começa afirmando no versículo 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Que ministério é esse? Do que é que Paulo está falando? Ele está falando dessa nova aliança. Porque ele fala, tendo este ministério. O contexto, o capítulo anterior, fala a respeito do contraste entre a velha aliança e a nova aliança, a qual nós e Paulo também pertencia, nós pertencemos. As características dessa nova aliança devem estar muito claras em nosso coração, a fim de encontrarmos no Senhor ânimo para a vida. Veja bem, a antiga aliança era firmada no homem, naquilo que nós somos capazes de fazer.
Enquanto que a nova aliança é centrada em Cristo Jesus e naquilo que Ele, Jesus, foi capaz de fazer. Na velha aliança, você precisava fazer. Na nova aliança, Jesus já fez. Isso aqui vai passar, nós não somos eternos nesta vida. As dificuldades que nós passamos aqui são difíceis, mas elas passarão, elas têm data de validade para acabar. E nós sabemos que um dia estaremos com Cristo. E não pelo que nós fazemos, ou pelo que nós fizemos, mas por aquilo que Jesus já fez. Por isso Paulo diz no capítulo 4, verso 1, ele diz, por isso tendo esse ministério segundo a misericórdia de Deus. A misericórdia de nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Aquela velha aliança fazia brotar pelo menos 2 sentimentos. O primeiro sentimento da velha aliança era o sentimento de orgulho. Preste atenção nos fariseus. Aqueles fariseus dos dias de Jesus, ali no ministério de Jesus, ainda vigorava o Velho Testamento. O Novo Testamento passa a vigorar a partir da morte de Jesus. É o que o livro dos Hebreus ou aos Hebreus nos ensina. Os fariseus se sentiam superiores. Por quê? Por causa dessa coisa, do exterior, do que as pessoas viam, da sua performance como servos de Deus, como eles procuravam obedecer às minúcias da lei. Nós sabemos que muitos deles tentavam fazer isso de coração. Paulo era um fariseu zeloso. Ele mesmo testemunha que perseguiu cristãos julgando fazer um bem a Deus. A sua motivação era boa. A sua motivação era honesta. Assim como outros fariseus, como Nicodemos, por exemplo, que vivia o drama existencial pensando na sua salvação. E vai até Jesus com esse dilema. Nicodemos era honesto. Perdidamente honesto, mas honesto. E na conversa com Jesus, Jesus que sonda o coração disse, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do alto. Essa é a grande questão que mudará a sua vida. Muitos desses fariseus eram honestos, outros eram salafrários. Outros eram hipócritas, sabendo que eram hipócritas, eram mentirosos. Mas há aqueles que honestamente julgavam ser capazes de obedecer àquelas 613 leis e falhavam em várias. O sentimento de orgulho ia por terra. E aí vem o segundo sentimento, que é o sentimento de fracasso. Esse é o sentimento que o nosso coração tem toda vez que nós tentamos ser algo que nós não podemos ser. Que nós tentamos ser algo que nós não conseguimos ser. Que nós não admitimos. Que nós precisamos é da graça de Deus. Na velha aliança, eu era aceito por aquilo que fazia, pelas pessoas. Mas na nova aliança, eu sou aceito por aquilo que Jesus fez. Eu não preciso buscar aprovação nas pessoas, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas diante das minhas falhas, das minhas contradições, o sentimento que o meu coração desenvolve é aquele sentimento que o apóstolo Paulo tinha e expressou no capítulo 7 de Romanos, quando disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Talvez um grande exemplo
dessa contradição, desse contraste entre velha aliança e nova aliança, seja Marta e Maria. Talvez elas se encaixem dentro disso. Marta muito preocupada com o fazer, muito preocupada com isso, que Jesus visse o que ela estava fazendo. Mas Maria preocupada em estar aos pés de Jesus, em ouvir o que Jesus tinha para lhe dizer. Marta preocupada com a performance externa. Maria preocupada com a saúde do seu coração. E qual o resultado? O resultado é que Marta se viu inquieta. Marta se viu agitada. Enquanto que Maria tinha o seu coração apaziguado pela presença graciosa de Jesus. Nós podemos, na nova aliança, ter corações de Marta, irmãos, e ficarmos tão preocupados com essa performance para agradar a pessoas, e perdemos o tempo precioso de curarmos o nosso coração na presença de Jesus. Eu queria que você entendesse a profundidade disso. Porque às vezes nós estamos preocupados mantendo a nossa aparência, mas o nosso coração está enfermo. E isso gera inquietação. Isso gera desconforto. Isso gera desânimo. Desânimo para a nossa alma. Frustração. Mas é aos pés de Jesus. É nos olhos de Jesus. É nas palavras de Jesus. É diante do carinho que Jesus faz, que nós entendemos que podemos ser encorajados no meio das dificuldades. Porque a graça de Cristo é tudo o que nos basta. A graça de Jesus é tudo o que nos basta. Por isso, nós temos que tomar cuidado, que o ministério da antiga aliança trará desânimo, frustração e cansaço. Mas o ministério da nova aliança está baseado na misericórdia de Deus. Na misericórdia de Deus, nós encontramos cura para o nosso coração. Nós somos chamados a viver uma fé que agradece, que celebra, que se alegra. Isso me incomoda muito, às vezes, nas reuniões públicas do povo de Deus. A falta de vigor ao cantar, a falta de alegria ao celebrar a conversão de uma pessoa. Essas coisas me deixam pensativos, porque a fé da nova aliança é a fé que celebra, é a fé que agradece, é a fé que se alegra, dizendo assim: muito obrigado, Senhor, porque eu só estou aqui porque a tua graça e a tua misericórdia me alcançaram. Não é por mim, não é pela minha performance. Eu vou errar várias vezes tentando acertar, e devo tentar acertar, mas não devo me frustrar se errar, porque sei que a graça e a misericórdia de Deus me alcançarão. Dentro de nós há um tesouro, irmãos. Um tesouro, segundo aos Coríntios, aí no capítulo 4, versículo 7. Um tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder não seja nossa, mas que a excelência do poder seja de Deus. Nós somos chamados a viver uma fé que celebra, e não uma fé que tenta conquistar a salvação, ou um patamar de santidade que é inalcançável, mas nós somos chamados a viver a graciosa presença de Deus na nossa vida e gozarmos dessa misericórdia que cura o nosso coração. Isso anima qualquer um. Por isso Paulo diz no verso 4, tendo este ministério da nova aliança na nossa vida, segundo a misericórdia, porque é misericórdia de Deus, que nos foi feita, não desanimamos,
não desfaleçamos. A graça de Deus vai sempre lhe levantar. A graça de Deus vai sempre lhe animar. A graça de Deus vai sempre lhe pôr de pé. A graça de Deus vai sempre lhe fazer enxergar para além das dificuldades. Foi tão gostoso, irmãos. Olha, nós chegamos em Buritirama na terça, 1h30 da manhã. Terça-feira eu já fui resolver coisas lá durante o dia, coisas de banco, coisas de cartório que precisavam da minha presença lá. À noite fomos para o culto de oração. Pedro até falava isso, né? A gente chega ali, é mato, 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 e você pensa assim, de onde vem esse povo? Aí de repente enche tudo. Lauro viu isso lá também, né, Lauro César? Enche tudo, aquele povo ali. Aí, quarta, culto, depois de um dia cheio de visitas e questões. Aí, quinta, culto, manhã, tarde e noite lá em Nova Holanda. Sexta, manhã, tarde e noite lá em Nova Holanda. Sábado, voltamos para a cidade. Aí tem encontro de casais à noite. E tem que estar animado, não pode estar morrendo, não, tem que estar animado. Aí, domingo, manhã, tarde de tarde. Lá em Pedra Branca, irmãos, eu preguei sobre Jesus, o nosso bom pastor. O casal entregou a vida a Cristo naquela. Aí você, não desfalecemos. Aí à noite, culto na igreja. Aí segunda-feira, culto lá em Poço da Jurema. E a igreja lotada. Aí você vê aquela mocinha chorando, vindo à frente, entregando a vida a Jesus. A expressão da graça de Deus, irmão, o meu cansaço foi todo-se embora naquele dia. Tudo embora, tudo. A graça de Deus renova nossas forças, nosso ânimo, nossa fé, nos põe de pé. É Deus dizendo, ei, continue servindo, continue avançando, continue lutando, continue orando, continue firme, continue fiel. Você é filho de uma aliança que foi instaurada com o poder do sangue de Jesus. E o que te mantém de pé são as minhas misericórdias. Louvado seja Deus. Isso é um grande antídoto. E que nos põe para frente e, sobretudo, nos leva para cima, nos leva à presença de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Obrigado, Senhor,